Olá, amigos, estamos juntos novamente para a leitura do livro Nossa Vida no Além, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Neste livro, você encontra as respostas para essas perguntas. E se você chegou agora no canal, vá à playlist, pegue desde o primeiro capítulo dessa obra. Perdão das ofensas. Nas mensagens recebidas por Chico Xavier, os mortos, entre aspas, nunca incriminam os vivos, entre aspas, e nem apontam culpados à polícia. Já os vimos, por diversas vezes, pedir clemência à justiça pelos inocentes que respondem a processo criminal nos tribunais terrenos. Constatamos também a súplica de alguns, pedindo aos pais e amigos que perdoem o assassino. Vamos ver o que nos conta Carlos Teles Sobral Júnior, caso 43, no livro A Vida Triunfa. Consta o caso desse jovem que, embora nascido no Brasil, morava em Portugal, onde apareceu morto aos 25 anos. A polícia de Cascais catalogou o caso como sendo suicídio. 3 meses após sua morte, enviou mensagem aos pais, pelo correio mediúnico de Uberaba, esclarecendo que tinha sido assassinado, mas não revelou o nome do autor do crime e aconselhou-os a dar o caso por encerrado. Viu? Nos fala Gilson Gravena de Souza. Assassinado por um desconhecido aos 26 anos. Praticamente vetou qualquer tipo de ação judicial contra o algoz, caso os familiares viessem a descobri-lo. Isso está em Renascimento Espiritual. Diz ele: se eles souberem de algum detalhe do suicídio, que me façam a caridade de não cultivarem qualquer ressentimento. Eu estou bem, melhorando sempre, e não desejo cair em depressões por motivo de ações que forem movidos contra alguém, seja quem seja, em nome da minha memória. Não quero dispor de tempo para defesas em meu nome, atividade que nem Jesus quis adotar. Estamos felizes porque temos Deus em nossa fé e com a nossa fé venceremos. Por que isso, meus amigos? Porque nós sabemos que nada é acaso. Ninguém sofre uma violência sem um motivo no passado. Chegando lá, essas pessoas têm noção disso. Entendem essa situação, essa consequência trazida de outras vidas e percebem que é melhor deixar tudo como está do que agravar, porque a contenda, a discussão, o atrito para essa solução leva a dores infindáveis para todos, encarnados e desencarnados. Vamos ver o que nos fala Gilberto Dias. Ele era paulista, foi assassinada com golpes de faca por um desconhecido na colônia de férias do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, em Campos do Jordão, quando seu filho contava com apenas 12 anos. Na mensagem psicografada, afirmou ter sido amparado pelo nosso admirável irmão Camura, entidade espiritual, patrono da Fraternidade Espírita Irmão Camura, da capital de São Paulo, e ressaltou: isso está escrito no Correio do Além. Diz ele: ninguém precisa louvar o mal, porque o mal é uma enfermidade. Mas diante do mal devemos sustentar uma atitude de equilíbrio e de oração, como convém, a fim de sermos úteis na extinção das trevas quando as trevas se manifestam. Peço-lhe serenidade e comportamento cristão na hora de qualquer pronunciamento ou em qualquer reencontro. Viu? E nos fala Cláudio Gianelli. Utilizou o mesmo tom pacífico em sua carta. Sua carta-mensagem dirigida aos irmãos Odília e Gilberto. Era formado em advocacia pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. No dia 16 de novembro de 1992, quando se dirigia para sua residência, depois de ter passado por uma instituição bancária, a fim de regrar suas contas, Gianelli foi perseguido e atacado por assaltantes. Tombou, vítima de um projétil de arma de fogo. Na mensagem, relatou ter estado consciente até o hospital em São Caetano, mas completamente anulado. E isso está no livro Renascimento Espiritual.
Diz ele: quando me vi cercado por médicos e enfermeiros, um homem chegou, de leve, até onde me achava estirado, e se aproximou de meus ouvidos, dizendo-me: Filho, não tenha medo. Jesus não nos abandona. Não se aflija com a agressão de que foi vítima. Descanse o seu pensamento, que a dor esfacela, e pense na bondade de Deus. Entregue a esposa e os filhos à misericórdia divina e repouse. Quem me falava assim, no tom que não posso esquecer? Ele respondeu-me: Estamos juntos. Sou seu pai, Mário, que volta a você para transportá-lo comigo. Ao ouvir aquelas palavras, as lágrimas me brotaram dos olhos e procurei a tranquilidade na oração íntima. Então senti que, enquanto ali se preocupavam com o meu corpo ensanguentado pelo tiro que me alcançara, meu pai ali estava comigo, auxiliando-me a confiar em Deus. Uma bênção de paz me desceu ao coração. Entreguei-me aos braços de meu pai, que se fazia acompanhado de outros amigos. Retiraram-me do corpo devagarinho, como se ele houvesse voltado a ser criança. Colocou-me de pé e abraçou-me, como se eu estivesse nos dias da primeira infância. E tão pacificado me vi, que entrei num sono calmante para mim, naquela hora incompreensível. Em seguida, carregando-me nos próprios braços, notei que deixávamos o hospital e nos puséramos a caminho. Chegamos seguidos pelos amigos que lhe partilharam aquele maravilhoso transporte e fui internado numa clínica de grande tamanho, numa paisagem que não era mais a nossa. Ali, com a passagem de algumas horas, meu pai informou-me quanto à minha nova situação. Fiquei ciente que alguém projetara sobre mim uma bala mortífera. Mas quando tive o primeiro impulso de revolta, meu pai acerenou-me, pedindo que eu entregasse tudo a Deus e nada me queixasse. Cláudio contou, na mesma mensagem, que depois de alguns dias pôde rever a nossa esposa Zilda e os filhos. Cheguei emocionado à nossa casa, na rua Tomé de Souza, e achei a querida esposa tão ferida no íntimo que não suportei o pranto que me represava dentro de mim. Chorei ou choramos juntos até agora. Estou trabalhando para serenar-lhe o pensamento de mãe que enfrenta as provações da viuvez. Finalmente, o pedido veemente de Cláudio para que esqueçam qualquer ideia de ódio ou vingança. Nessa luta pelo apaziguamento da família, tenho estado até agora, mas peço rogarem a nossa Zilda com formação e esperança. E roguem também aos meus queridos filhos não comentarem a dolorosa prova de meu desenlace da vida física e nem guardarem qualquer desconfiança ou veneno do ódio no coração. Quem comete um delito fere a si mesmo, e não a vítima que caiu prostrada e indefesa, mas confiante em Deus. Quem mata o corpo de alguém terá ferido a si mesmo, estrangulando a memória e perdendo a paz. Guardem silêncio e me ajudem com os pensamentos de perdão e paz. Geraldo Arantes de Souza nos fala também. Ele foi assassinado no dia 18 de janeiro de 1970, em Bela Vista de Goiás, aos 50 anos. Enviou mensagem à esposa e aos filhos pedindo para esquecerem os fatos em si, preocupando principalmente com a formação espiritual do filho, Cílcio. Isso está no livro Novamente em Casa. Diz ele: não desejo que o Cílcio cresça armazenando ideias de ressentimento ou de impulsos outros que fariam dele um coração incompatível com a formação que nós ambos procuramos plasmar para o bem com sinceridade e carinho. O delito é uma forma de delírio que precisamos compreender e perdoar, entendendo que o nosso cérebro é igualmente capaz de cair em sombras e aninhar-se à frente da realidade. Continue a pensar com grandeza de coração em nossos imaginários ofensores. Eles são dignos da bênção de Deus, tanto quanto nós. Este é um dos aspectos extraordinários da mediunidade de Chico Xavier. O teor moral das mensagens recebidas, o controle de qualidade espiritual exigido por Emmanuel, permeia toda a obra. Para escrever valendo-se da mente das mãos do médium, é preciso que o espírito comunicante tenha merecimento e, sobretudo, obedeça à disciplina moral imposta pelo mentor. O grande evangelizador do Brasil, conduta que é seguida à risca pelo próprio medianeiro. Comunicação dos espíritos nos tribunais. A ausência de perdão
E as injustiças constituem motivo de desequilíbrio para os desencarnados, impedindo-lhes a adaptação à vida nova. Por isso, alguns espíritos voltaram pelo lápis mediúnico, preocupados em esclarecer fatos relativos à sua desencarnação, na ânsia de inocentar os encarnados, levados a barrar as barras dos tribunais por terem sido instrumentos muitas vezes involuntários da morte deles. Nos fala Maurício Garcês Henrique, desencarnado em maio de 1976, aos 15 anos, vítima de um tiro acidental. Morava com seus pais em Goiânia de Campinas, cidade próxima à capital de Goiás. 2 anos depois enviou comovente carta-mensagem à sua mãe, pedindo que inocentasse o amigo, José Divino Nunes, que respondia o processo acusado de tê-lo assassinado. Isso está no livro A Vida Triunfa, no caso 21. Diz ele: peço-lhes não recordar a minha vinda para cá, criando pensamentos tristes. O José Divino e nem ninguém teve culpa do meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem do espelho. E quando eu passava em frente da minha própria figura, refletida no espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou a mim mesmo. Se alguém deve pedir perdão, sou eu mesmo, porque não devia ter admitido brincar ao invés de estudar. A assinatura de Maurício, ao final da mensagem, é idêntica, podendo ser estudada grafoscopicamente. A época do julgamento de José Divino era 1979. Doutor Olimar do Bastos era o juiz de direito da 6ª Vara Criminal da capital goiana, onde corria o processo. Na sentença que proferiu, a 16 de julho de 1979, Dr. Olimar inocentou o réu, levando em consideração, entre outras peças dos autos, a carta psicografada por Chico Xavier. Consta da sentença os seguintes tópicos. Isso está no livro Lealdade, página 25. Lemos e relemos depoimentos das testemunhas, bem como analisamos as perícias efetivadas pela polícia. E ainda mais, atentamos para a mensagem espiritualista enviada do além pela vítima aos seus pais. Temos que dar credibilidade à mensagem das folhas 170, embora na esfera jurídica ainda não se mereceu nada igual, em que a própria vítima, após a morte, vem revelar a fornecer dados ao julgador para sentenciar. Na mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, a vítima relata o fato isenta de culpa ao acusado. Fala da brincadeira com o revólver e o disparo da arma. Coaduna com o relato, com as declarações prestadas pelo acusado quando seus interrogatórios nas folhas 100 e seguintes. Foi essa a primeira sentença judicial em que o depoimento de um desencarnado foi considerado como válido e importante, como afirmou Freitas Nobre pela Folha Espírita. O juiz Olimar Bastos teve o privilégio de iniciar uma nova visão interpretativa do crime. Isso está no livro A Vida Triunfa, no caso 21. E nos fala ainda Heitor Cavalcante de Alencar Furtado, jovem deputado federal de 30 anos. Ele foi assassinado no dia 22 de outubro de 1982, quando fazia campanha para a reeleição por um soldado da Polícia Militar Paranaense. Escrevendo através do médium Xavier, os pais Alencar e Miriam, 40 dias após o falecimento, afirmou, isso está no livro A Vida Triunfa, como caso 37. Diz ele: os homens armados chegaram com vozes altas. Acordei surpreendido e notei, mais com a intuição do que com a lógica, que os recém-chegados eram pessoas inofensivas, tão inofensivas que um deles tocou a arma sem saber manejá-la. O projétil me alcançou sem meio termo e, embora o tumulto que se estabeleceu, guardei a convicção de que o tiro não fora intencional. O olhar ansioso daquele companheiro a desejar socorrer-me, sem qualquer possibilidade para isso, não me enganava. A carta do filho fez com seu pai, o deputado Alencar Furtado, desistisse da assistência de acusação no processo que se instaurou contra o policial. A carta-mensagem foi apresentada como prova documental e teve influência decisiva no resultado do julgamento que condenou por homicídio simples. Meus amigos, já chegamos a esse ponto de serem aceitas mensagens psicografadas para a libertação de casos policiais. Deixo aqui meu e-mail
para que possamos nos comunicar, trocando ideias, trocando material para estudo. Deixo aqui as notas constantes deste capítulo, da 22 a 29. As anteriores estão naturalmente nos capítulos anteriores. Eu agradeço muito a companhia de todos e eu os aguardo no próximo capítulo.